Você já ouviu falar em preditores da alfabetização? Pois é sobre isso que eu vou falar hoje. Várias habilidades são necessárias para que as crianças aprendam a ler e a escrever. E é sobre uma delas que eu vou falar hoje, que é a consciência fonológica. Então, assim, o nome é meio complicado se você nunca ouviu, mas na prática é bem simples. Às vezes você já pratica algumas habilidades, já estimula algumas habilidades de consciência fonológica na sua criança, mas nem sabe, nem percebe. E eu vou então mostrar para vocês como que a gente trabalha com a consciência fonológica da maneira eficaz, da forma que a gente vai conseguir ver evolução na nossa criança. Então, assim, a consciência fonológica nada mais é do que a consciência dos sons das palavras. E não necessariamente você precisa mostrar a palavra para a criança para que ela perceba os sons. Pelo contrário, como é uma habilidade preditora, então essa habilidade ela deve ser estimulada antes das letras. Eu utilizo um banco de imagens que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A consciência fonológica ela é dividida em várias etapas. Então, a primeira é segmentação de sílabas. Segundo, análise de sílabas. Terceiro, aliteração. Quarto, rimas. Quinto, manipulação de sílabas, tá? Então, isso na fase silábica. O mesmo acontece depois na consciência fonológica fonêmica, tá? Hoje eu vou focar mais na consciência de sílabas, mas é assim, então, de sílabas é a separação por sílabas. Consciência, a percepção das sílabas. Na parte fonêmica é a percepção da letra, tá? O sonzinho isolado da letra. Então, primeiro a gente trabalha a consciência de sílabas e depois a fonêmica, nessa mesma ordem, tá? Então, é bem importante que a gente siga essa hierarquia. Então, primeiro, a criança precisa perceber que as palavras são formadas por pedacinhos, por sílabas, tá? Então, a primeira fase é essa, é segmentação de sílabas, ou seja, quando a gente consegue dividir as palavras em pedacinhos. A segunda etapa é a análise silábica, ou seja, quando a criança consegue perceber qual é o primeiro pedaço, qual é o último pedaço e qual é o pedacinho do meio, exatamente nessa ordem. A outra fase é a aliteração, é quando a criança consegue comparar duas ou mais palavras e dizer se elas começam ou não com a mesma sílaba, que elas têm o mesmo som inicial. A criança precisa, na próxima fase, que é a fase das rimas, ela precisa o quê? Perceber que as duas palavras, se elas têm ou não som final igual. A última fase, que é a fase que quando a criança ela tem já essas habilidades anteriores, ela vai amar com certeza a atividade mais legal de todas, que é a manipulação das sílabas. Então, quando você acrescenta uma sílaba para formar outra palavra, quando você subtrai uma sílaba para formar outra palavra, quando você troca as sílabas de lugar e ela forma outras palavras. Vou mostrar para vocês então um material que eu produzi, porque uma das dificuldades que eu tinha para trabalhar a consciência fonológica com as crianças era que ela me dava muito trabalho para separar o material, sabe? Então, assim, eu usava materiais de outros jogos, figurinhas de outros jogos, para montar as rimas, para montar a literação. E aquilo acabava dando muito trabalho, porque toda vez eu tinha que fazer uma grande separação. Ou então eu tinha que ficar imprimindo materiais, sempre materiais novos, um para rima, um para literação, e não tinha nenhum, por exemplo, de manipulação silábica, tá? Então, diante dessa minha dificuldade, eu produzi um material onde um único material eu abordo todas essas habilidades de consciência fonológica. Então, são 6 jogos em um único material. É isso que eu vou apresentar para vocês nos próximos vídeos.